paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o evangelista Renato. Nesta tarde eu quero trazer uma palavra de Deus ao vosso coração, que se encontra no livro de 2 Crônica, capítulo 26, versos 16, que o texto diz: Uzias é atacado de lepra, mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, ó Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para esse ministério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte de Deus nosso Senhor. Glória a Deus, glórias, aleluia. Amados e queridos irmãos, acabamos de meditar em um texto da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Crônica 26, 16, que vai falar acerca do 9º monarca de Judá. A Bíblia, ela vem dizer para nós que logo quando seu pai Amazias morreu, Uzias, ele foi o seu sucessor. E a Bíblia, ela vem enfatizar, vem trazer uma narrativa para nós, que o rei Uzias, com 16 anos de idade, ele assumiu a responsabilidade de colocar tudo no seu devido lugar. A Bíblia, ela diz para nós que o rei Uzias, ele foi um homem que começou a prosperar, porque a mão de Deus o ajudava, porque enquanto, querido, ele estava em obediência, Deus estava com ele. O que eu quero transmitir para os nossos dias, querido, que da mesma forma não é diferente. Se nós andarmos no temor do Senhor, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, a nossa vida, ela será uma vida próspera, espiritual e material. A Bíblia diz para nós, querido, passado muitos anos, o rei Uzias, depois de ter muitas grandezas, porque a Bíblia diz que ele era homem da agricultura, era um homem que amava a agricultura e Deus era com ele. Mas a Bíblia diz para nós que, passado o tempo, querido, o rei Uzias, ele já não era mais a mesma pessoa. Quantas pessoas, irmãos, começam bem o seu ministério na humildade, e quando se vê, irmãos, engrandecido, começa a se exaltar. E a Bíblia diz para nós, a partir do versículo 16, a Bíblia diz para nós que o rei Uzias, ele ia tomar uma drástica decisão. Querido, antes de nós tomarmos uma decisão, é necessário, amados, primeiramente, nós orar ao Senhor, porque a Bíblia diz para nós que o rei Uzias, ele assenhorou dentro do seu coração, não o que vinha de Deus, porque é o coração do homem enganoso, e Deus jamais ele é contra a sua palavra, irmãos. A Bíblia diz para nós que o rei Uzias, pelo fato de ele ser um líder, de ser um rei de Judá, ele se achou no direito de querer transpassar os mandamentos de Deus. A Bíblia diz para nós que o rei Uzias, ele não tomou nenhuma opinião dos sacerdotes,
daqueles que foram constituídos por Deus para poder, irmão, fazer os sacrifícios. Ele não tomou conselho do sacerdote, mas deixou a exaltação entrar dentro do seu coração, ao ponto de ele pegar o incensário e querer entrar dentro do templo do Senhor, e entrou, para querer oferecer incenso, irmãos, sacrifícios também. Mas a Bíblia, querido, ela vem dizer para nós que havia ali um sacerdote e mais 80 com ele, que tiveram que bater de frente com o rei Uzias. Em nossos dias, irmãos, quantas lideranças, elas têm tomado atitude precipitada. E aqueles que conhecem a lei do Senhor, em vez, irmãos, de chamar, de exortar com amor, com carinho, e explicar que não convém, que Deus não está no negócio, mas infelizmente faz, irmão, compactuar com o pecado. O rei Uzias estava pecando naquele momento contra os mandamentos de Deus. Entenda que quando nós compactuamos com aquilo que é pecado, independente de quem seja, irmão, que esteja na frente, se nós compactuar, nós estamos fazendo, irmãos, pecadores também, meu amado. Mas estes homens, 80 sacerdotes valorosos, eles bateram de frente com o maior líder ali de Judá, que era o próprio rei, querido. A Bíblia diz para nós que eles bateram de frente e falaram: a ti, ó rei, não compete oferecer incenso no templo, mas sim os filhos de Arão, que foram constituídos para este ministério. Não é para tua honra, ó rei, você entrar para oferecer o incensário, o incenso, o sacrifício. Veja, meu queridos, a coragem desses homens é o que está faltando em nossos dias, irmãos. Quantos líderes têm pecado, irmão, contra Deus? Quantos líderes tomando atitude precipitada? E muitos que se dizem, irmãos, que amam a palavra de Deus, que servem a Deus, irmão, em vez, irmão, de bater de frente, mas não bate porque é covarde. Deus, ele não se agrada do covarde. Se nós compactuarmos com o erro, independente de quem seja, querido, nós estamos fazendo parte também do pecado. A Bíblia diz para nós, querido, abominar as obras, as práticas das trevas, querido, independente de quem seja, meu amado. A Bíblia diz para nós, querido, que agora o rei Uzias tomou ali uma atitude, porque o coração dele se enraivou. Quantos têm se enraivado contra, irmão, os servos de Deus que têm falado a verdade, os servos de Deus que não têm compactuado com aquilo que não está na palavra de Deus, meu amado? Quantos têm se irado? O rei Uzias se irou. A Bíblia diz para nós, meus amados, que a ira dele foi tão grande, irmão, de querer se levantar contra os valorosos do Senhor, irmãos, que não aceitaram a profanação no templo, na casa de Deus. Que a Bíblia diz para nós que através da ira dele contra os homens de Deus, saiu uma lepra na testa, irmão. Veja, irmãos, o pecado que um homem pode cometer em querer se levantar contra, irmãos, o ungido de Deus. Quantos pequeninos do Senhor, irmãos, a consequência, irmão, a queda, ela vem, querido, porque Deus, ele julga com justiça, irmãos. Deus, ele pesa tudo na balança, meu amado. E o rei Uzias, aquele líder, ele foi achado em falta naquele momento, ao ponto do Senhor ferir ele na testa com a lepra. Agora a Bíblia diz para nós, amados, que o rei Uzias, ele teve que sair às pressas ali do templo. Por quê? Porque não era permitido quando uma pessoa era cometida de uma lepra. A Bíblia diz para nós, querido, que o rei Uzias, por conta da sua exaltação, ele ficou morando muito tempo sozinho, querido. Ficou ali, querido, praticamente jogado, desprezado por conta da lepra. E quantos irmãos têm se levantado contra os ungidos do Senhor e se encontram, irmão, com a lepra espiritual, meus amados. Veja que esses que têm a lepra espiritual,
Eles não conseguem ajuntar, irmão. São pessoas que espalham. Não conseguem, irmão, ter comunhão com ninguém, irmãos. Esses estão, irmão, leprosos espirituais. A Bíblia diz para nós, meus amados, que Deus, Ele julga tudo com justiça, meu amado. Tudo na medida. Ele conhece quem são os seus. Ele conhece quem são os verdadeiros adoradores, irmãos, que não aceitam a profanação no templo da casa de Deus. Veja que por conta, querido, dessa imprudência de Uzias, ele teve que arcar com as consequências. E muitos que estão agindo na imprudência, sem a direção de Deus, infelizmente vão ter que arcar com as consequências, porque não querem ouvir os conselhos dos verdadeiros homens e mulheres de Deus, que não abraçam, que não compactuam com o pecado, com aquilo que está fora dos preceitos, dos mandamentos e dos estatutos da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe a cada um de vós. Aqui quem se despede é seu irmão Cristo, o evangelista Renato. Que Deus abençoe a cada um de vós. Fiquem na santa e gloriosa paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.